Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda ao Devocional Reconectar, essa jornada de fé, essa dose diária que a gente toma como se fosse uma pílula todos os dias de manhã, né? Entendendo que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus, conhecer o que é buscar o reino de Deus, de conhecer cada dia mais a palavra, nos aprofundarmos porque os dias são desafiadores. E se a gente não buscar o que realmente importa, alimentando o nosso espírito, trazendo conforto para a nossa alma, os dias serão mais desafiadores do que realmente são. Então essa é a minha proposta, né? Trazer você, ajudar você a fortalecer a sua fé através da sua identidade. Porque quem sabe que é filha se torna imparável. Né? Então, aqui é uma mensagem todos os dias, direto ao ponto, sem enrolação, um versículo, né? E convido sempre você a ler o capítulo todo, a ter a sua própria experiência com o Espírito Santo. Então, bora lá, bora para a palavra, hoje está incrível e vai te trazer muitas reflexões, né? Mas antes, já está inscrita no meu canal? Ainda não? O que você está esperando para se inscrever? E já curte, hein? Antes desse vídeo continuar, já curte. Se puder, comente, compartilhe. Vamos fazer esse vídeo chegar a outras irmãs que talvez estão começando agora na fé, né? Assim como eu, como você. Então, bora lá direto para a palavra. Hoje nós vamos ler Eclesiastes, a partir do verso 1. Para tudo há um tempo determinado, para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Até aqui. Eu quero me atentar. Esse Eclesiastes foi escrito por Salomão e eu amo esse capítulo. O capítulo 3, porque ele traz ensinamentos poderosos e nos ensina sobre o ciclo de todas as coisas. E quem aí nunca sofreu pelo rompimento de alguma coisa? Quando você foi mandado embora do trabalho, quando você terminou algum relacionamento, quando você desfez aquela amizade, quando você precisou trocar de emprego, quando você precisou se despedir de alguém, quando você de repente vendeu uma casa que você gostava muito, ou um carro, ou algum outro bem. Quantas pessoas e como a gente sofre com os rompimentos dos ciclos. Mas é bíblico que esse tempo chegará, esse rompimento. E para todas as coisas há um propósito, entende? Então, muitas vezes eu gosto de usar o exemplo assim, quando você está iniciando a vida, quando você está ali com pouca reserva ou com nenhuma reserva, e você se aperta ali para adquirir um bem, né? Então, aquilo foi conquistado com muito suor, com muito esforço. E aí vamos usar aqui o exemplo de um carro. Você compra um carro. Eu me lembro do meu primeiro carrinho que eu comprei, um Palio vermelho, né, com o meu dinheiro, e foi assim muito especial. Eu comprei esse carro e me sentia toda poderosa dirigindo ele, né? Mas teve um tempo, ele me serviu por um tempo, né? Na época que eu fazia faculdade, ele era um carro muito econômico, então ele me serviu muito, né? Às vezes eu precisava deixar uma amiga ou outra em casa, então era muito bom, assim, esse tempo. Porém, ele não me servia mais quando eu
decidi engravidar, decidi ter meu filho. Então aquela correria de faculdade, de recém-casada, aquela correria tinha acabado e agora eu precisava de um carro um pouco mais confortável para acomodar o meu filho. Então ali foi um rompimento de ciclo. Eu tive um carro que me serviu por um período e agora eu precisava de um outro carro para que me servisse por um outro tempo. Aqui estou usando um exemplo de um carro, mas quantas vezes a gente sofre por relacionamentos que acabam? Sabe aquela amiga que você gostava, que você confiava segredos e ela também a você, ela te serviu por um tempo da sua vida, mas para o outro nível onde Deus quer te levar ou para onde Ele já está te levando, aquela amizade já não serve mais. Então a gente precisa entender que os ciclos são assim, que as plantas nascem e crescem, né? Aquela semente, imagina se ela sofresse de continuar, de virar uma árvore grande. Imagina se a semente decidisse não frutificar mais. Entende? A gente não teria todas as árvores, todas as plantas, todas as flores que são necessárias e que muitas delas trazem alimento para nós. Entende? Então é preciso uma semente morrer para uma árvore crescer e dar os frutos. E assim também é. Às vezes uma amizade precisa morrer para que novas amizades venham. E o tempo de chorar por essa amizade acabou. Agora é hora de se abrir para novos amigos que o Senhor vai te dar. Talvez eles vão ajudar você a fortalecer ainda mais esse momento que você está vivendo. Talvez Deus vai trazer para perto de você amigos de fé. Eu me lembro que quando eu mudei para esse condomínio onde eu moro hoje, eu estava muito feliz, né, de estar chegando aqui, mas eu sabia que muitas coisas eu ia deixar para trás. Então era uma guerra, né, uma felicidade de coisa nova, mas também a tristeza de estar perdendo as coisas velhas. E é o natural da vida. Para eu chegar aqui, eu precisei passar pelos caminhos que eu passei. Precisei deixar pessoas no meio do caminho. E assim também foi com a vida delas. E é assim, é bíblico. É por isso que nós precisamos entender que os ciclos da nossa vida são importantes. Imagina se você entra na faculdade e precisa ficar lá mais do que o necessário. O ideal são, né, ali faculdades no mínimo 2 anos, 4, 5, 8. Esse é o período. Então, acabou um ciclo, você está formada, pronta para ir para a batalha, para batalhar outras coisas. Imagina se você se você quisesse ficar nesse ciclo de estudante o resto da vida. Não tem como. Então, o ideal, o melhor a se fazer é entender que para todas as coisas há um tempo determinado, né? Eu gosto muito de usar o exemplo de amizades. Quantos amigos eu deixei no meio do caminho? Quantas pessoas boas que eu gostava, que eu queria trazer para minha vida hoje e que não, né, por algum motivo ficaram no meio do caminho, ou a gente mudou, ou eles mudaram, foram para outros países, enfim, foi o ciclo. E eu aproveitei. E é importante se abrir, não ficar presa nesse ciclo da perda. Ai, perdi, fica chorando. Não, acabou. Esse ciclo fechou. E agora você se abre para coisas novas, para amigos novos, projetos novos, emprego novo, salário novo, carro novo, casa nova, novo ministério, entende? É preciso entender que as coisas velhas precisam ficar para trás, para que coisas novas cheguem na sua vida. Amém? Então, se você é aquela pessoa que é resistente a mudanças, eu motivo você a ler Eclesiastes 3 na integralidade, na totalidade, fazendo as suas anotações, tendo os teus insights e anotando ali o que você precisa aprender. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo e agradecer pela vida da minha irmã que está ali do outro lado, Pai. Se ela é uma mulher, Jesus, resistente a mudanças, que o Senhor possa, a partir desse versículo que eu trouxe hoje, trazer mudanças na vida dela, que ela possa aceitar as mudanças, aceitar os ciclos e que ela possa entender que os ciclos são de Deus, que as coisas começam, que as coisas continuam, mas que também têm fim. E quanto mais a gente entende isso, Senhor, mais coisas o Senhor pode colocar em nós, mais situações, mais desafios,
mais motivos de alegria, porque nós estaremos prontas. Nós já te agradecemos por esse tempo do devocional e cremos que grandes coisas o Senhor, a partir desse nosso entendimento de que os ciclos iniciam e também eles se encerram. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã? Amém? Então bora lá. Curte aí meu vídeo, já dá aquele like, comenta e compartilha, né? Escreve aqui também para mim o que você achou desse devocional de hoje. Você sabe fechar ciclos? Você sabe abrir ciclos? Sabe qual é o tempo de chorar e qual é o tempo de sorrir? Comenta aqui para mim e até mais.